Oi, gente! E aí? Estão me ouvindo? Tem alguém aí? Prontos para mais um chá de quinta? Oi! Vejo pessoas! Que delícia! Oi, gente! Maravilha! Imagem, som, tudo funcionando? Maravilhoso! Olha! Patrick, seu querido! Olha aí as pessoas de um montão de lugar! Ai, que delícia, que delícia! Débora, Kelly, olha só! Muito bom! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. O chá de hoje vai pegar. Vocês estão preparados? Então, vamos falar sobre ciclos, sobre términos, sobre recomeços. Bem pertinente, né, para hoje, que é nosso penúltimo chá da primeira temporada, vocês não acham? É importante a gente falar sobre esses temas, né? Olha aí, que delícia! Oi, oi, oi! Vão chegando, gente! Vão chegando! Olha aí, Teresina! Temos aí muita gente já, que bom! Rio de Janeiro! Vanusa! Vanusa nunca me abandona, né? Olha aí! Daniel, olha aí! Olha a máfia da TCCG já representada. Chá de hortelã, delícia! Teresina, já falei. Mais alguém de Teresina? Olinda, essa linda Pernambuco! Que lindo, que lindo, que lindo! Curitiba! Recife, Fabi, eu sei que tu é de Recife. Olha só, quanta gente querida. Gente, nem se eu viver várias vidas eu vou conseguir agradecer todo esse carinho que vocês me dão. Vocês me emocionam, as mensagens que eu tenho recebido, os feedbacks. Maravilhoso. Muito, 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 muito obrigada. Hoje eu escolhi a xícara a dedo. Olha só, vou até pegar devagar, porque hoje é uma xícara de chá que tem mais de 60 anos. Eu ganhei essa xícara da minha sogra e ela ganhou esse conjunto de xícaras de presente de casamento. E o que isso tem a ver com o chá de hoje? Tudo a ver. Tem a ver com ciclos. Essa xícara, ela cumpriu um ciclo na casa da minha sogra. E agora ela vai cumprir um ciclo na minha casa. E por isso eu escolhi essa xícara. Não é maravilhosa? Obrigada a minha sogra por esse presente maravilhoso. E o meu chá, eu até me emociono. O meu chá é de hibiscos. Olha aí os hibisquinhos dentro do chá. Vamos provar? Vamos ver como é que ele tá? Delicioso. E por que um chá de hibiscos? Porque esse me lembra da minha mãe, da minha família. A minha mãe tinha um pé
de hibiscos e era uma delícia. Ela fazia várias coisas e faz, né, até hoje, coisas deliciosas com hibiscos. E por isso eu escolhi chá de hibiscos numa xícara que eu ganhei da minha sogra. Então preparem o coração, porque hoje vai ser muito interessante. Deixa eu dar mais um pouco de oi para vocês. Oi, oi, oi. Olha a Cláudia, querida. Oi, Gisele. Lulu. Lulu, Lulu. Tu não podia faltar no penúltimo chá da primeira temporada, né, Lulu? Muito obrigada, gente. Um beijo gigante para todo mundo. Olha aí, Bahia. Um beijo muito grande para todo mundo. Que bom. Natal, Ceará, Juazeiro do Norte. Olha só, que delícia. Cristais Paulista. Olha aí, olha o Ives aí, queridão. Muito bom. Sheilinha. Olha aí, Araçatuba, Teresina, Floresta, em Pernambuco, Salvador, na Bahia. Ai, que delícia. Olha aí, São Paulo, muito bom. Sertão de Pernambuco, que delícia, gente. Muito obrigada mesmo. BH. Olha a Lilian, linda, que tomou café da manhã comigo no domingo, ó. Em plena live, lá no outro Instagram, né, Lilian? Obrigada, viu? Que delícia. Ó, a Rejane, direto de Bagé, Divinópolis. Ai, que coisa linda. Dani, querida, obrigada. Vocês são inexplicáveis. Vocês são inexplicáveis. Gostou, Cláudia, da xícara que eu ganhei da minha sogra? É maravilhosa, né? Uma xícara com muita história e ainda com muita história para contar. Muita história para recomeçar. Juju, olha aí, que delícia! Bruno! O nosso tema hoje vai falar sobre ambivalência, Bruno. Sobre o nosso workshop do final de semana. Ale, querida! Olha aí, os baianos, que delícia, que delícia, que delícia. Muito bom. Por que eu escolhi falar de ciclos hoje com vocês, no penúltimo chá da primeira temporada? Vamos deixar isso registrado. Eu escolhi falar de ciclos porque eu fiquei pensando o que será que a literatura fala sobre términos, sobre encerramentos, né? Eu já tinha lido algumas coisas, mas eu fiquei bem interessada em retomar. E aí eu fiquei pensando uma coisa que eu sempre falei, né? Não sei se tem alguém aí de Cascavel, mas quando eu tive a honra de ser professora homenageada em Bagé, em Cascavel, eu falei muito disso nos meus discursos, né? A ideia de que, ok, estamos encerrando uma fase, mas se a gente quiser, a gente pode olhar sobre a perspectiva de que todo encerramento de uma fase também é um recomeço. E aí, pensando que a ideia dos chás, pelo menos da primeira temporada, são chás ursinhos carinhosos, ursinhos quentinhos, né? Ideias e emoções agradáveis de sentir. Achei que términos não seria um bom tema sozinho, se a gente não pensasse na natureza cíclica que a nossa vida tem. E por isso eu escolhi falar de ciclos, já que estamos nos aproximando do término, do encerramento, do fechamento da primeira temporada do Chá de Quinta, que nasceu para presentear vocês,
presentear no mês dos trabalhadores, os meus colegas e as pessoas em geral. E no fim das contas virou esse movimento, esse encontro delicioso, semanal, que já se vai aí o nosso 10º encontro hoje, né? Então eu pensei nisso. E aí olhando uma árvore pela janela, né, da minha casa, com um monte de flores, então super florida, mas um monte de flores caídas já no chão, eu também fiquei pensando o quanto tudo é cíclico, o quanto muitas coisas são cíclicas. Vocês sabem que eu amo flores, amo plantas, né? E aí foi bem interessante, porque o meu marido brincou comigo assim, essa flor tá dizendo, cansei de ser linda, cansei de enfeitar, agora eu vou me jogar no chão. E aí eu respondi para ele, não, cansei de ser só beleza e agora eu vou virar eternidade, porque agora eu vou virar semente. Ou seja, tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de como a gente olha. Então, não tem como a gente encerrar nossa primeira temporada sem falar desses ciclos que a gente vive. E que, na verdade, a gente termina coisas, mas nós também podemos olhar da perspectiva dos eternos recomeços. E aí, nessa metáfora, né, da flor que vira semente, dos diferentes estágios de casulo que viram uma borboleta, essa é a proposta da nossa discussão de hoje, da gente pensar nessa natureza cíclica. E aí, fazendo pesquisa antes de entrar, né, especificamente na psicologia, eu me deparei com um autor que eu já tinha me deparado antes, mas eu já nem lembrava dele, que é Milton Santos, um baiano, ó os baianos aí, um baiano, professor de geografia da Federal da Bahia, que escreveu um livro chamado Pensando o Espaço do Homem. É um presente esse livro, gente, eu super recomendo ele para vocês. Mas, gente, como assim, Bia? A gente tá num chá de psicologia, tu tá mandando a gente ler geografia? Pois é, vocês sabem que eu sou esse ser destoante que fica querendo fazer vocês pensarem de outras perspectivas. Ele fala da natureza cíclica dos nossos espaços, da natureza. E aí eu fiquei refletindo várias coisas. O quanto a nossa natureza, a nossa vida é cíclica. O quanto nós mesmos organizamos as coisas em ciclos. Vocês já perceberam? A gente organizou horas e aí quando bate 60, né, minutos, aí começa uma nova hora. Vejam, terminou aquela hora, mas começa uma nova, uma novinha em folha. Os dias, os meses, as estações do ano. Já pensaram como seria se sempre fosse verão? Se sempre fosse primavera? Se nós vivêssemos um eterno dia 1º de janeiro? Eu sempre uso essa analogia, né, do poeta que fala sobre o milagre da renovação que entra no dia 1º de janeiro. E isso também se aplica, por exemplo, para nós. O quanto é motivador para nós começarmos uma atividade nova, começarmos um curso novo, começarmos uma vida nova. Mas isso necessariamente significa que nós estamos deixando alguma coisa para trás, que nós estamos terminando alguma coisa. Então, pensando nessa perspectiva, vejam, os níveis de desenvolvimento não são ciclos que começam e terminam? Por mais que haja aí uma porosidade entre as diferentes fases da infância e a adolescência e a adultez e a velhice, mas de qualquer forma a gente encerra fases para começar novas. E aí a gente acaba
muitas vezes se apegando nos ritos de passagem, né? Naquele momento em que o ciclo mudou, em que algo terminou e algo começou. Eu costumo brincar que eu aceito parabéns pelo meu aniversário anterior até o dia imediatamente antes do meu aniversário atual e vou continuar aceitando parabéns pelo novo aniversário por mais 365 dias. Por quê? Porque não é esse momento único que faz a virada do ciclo, não é? Porque, na verdade, a gente não precisa ter uma data para uma mudança, para um término. A gente elege datas, isso daqui a pouco vou discutir sobre a literatura, porque nós precisamos de datas, porque nós precisamos de términos fixos. Mas quando a gente se joga em estudar, né, sobre ciclos, sobre términos e recomeços, na verdade eles são processos. A árvore não fica sem folhas assim em 2 minutos em geral. É um processo, elas vão caindo lentamente. O inverno vai chegando lentamente. A nova idade vai chegando lentamente. O fim de um relacionamento vai chegando lentamente. O término da nossa temporada vai chegando lentamente. O fim do curso que tu estava querendo fazer, o fim da terapia, o crescimento dos filhos, o fim de alguns valores. Essas coisas vão chegando lentamente para nós e elas vão se instalando. E de uma certa forma, nessa natureza cíclica, e é isso que eu acho genial da discussão do Milton Santos, ele aplica isso muito à política também, obviamente, né? Dentro da geografia. A gente tem aí uma coexistência dos términos e dos recomeços, nessa natureza cíclica na qual a gente está instalado. Gente, até o nosso cabelo é cíclico. Ele tem um tempo para ele viver e para ele cair. E nesse meio tempo, novos nascem, que é para a gente ter sempre alguns, outros não. E assim é. Então, essa natureza cíclica, essa vida que é fluxo, esse é o nosso tema de hoje. Esse processo, que na verdade, por que os términos são importantes? Porque eles abrem espaço para os recomeços, eles abrem espaço para a renovação, para o novo. Porque senão como seria? Se nós estivéssemos eternamente, se fôssemos eternamente crianças, como viraríamos adolescentes? Acho que essa é uma discussão bem interessante. Me digam o que vocês acham. Vou dar uma olhadinha aí em vocês para ver o que vocês acham. Tomando um chá de hibiscos, um dos meus prediletos que me lembra lá da minha infância, de um ciclo que já se encerrou e de outros que começaram. E com essa xícara linda, presente da minha sogra, que viveu um ciclo de 50 e tantos anos com ela e agora vive um ciclo comigo. Muito, muito, muito legal. Muito, muito legal. Quero ver vocês. Olha aí quantos comentários. Gente, eu preciso que alguém dê print nos comentários para mim, porque eu não consigo ver todos. Olha, fiquei enrolada agora. Obrigada, gente querida. Olha aí, São José dos Campos, Sergipe, Ribeirão, muito bom. Cuiabá, Feira de Santana, que saudade. Criciúma, Jundiaí. Que delícia! Ardali, querida, obrigada! Olha só que legal, que legal! Tanta gente querida! Sertãozinho!
Que delícia, que delícia. Olha aí. Maria Tereza, querida. Que delícia. Muito bom. Manaus, Brasília. Olha aí. Que legal, que legal. E aí, gente, já pensaram sobre isso? Sobre essa natureza cíclica da nossa vida? E de quanto nós podemos, talvez, nos focar em términos ou em recomeços, a depender de como a gente vai escolher olhar para essas coisas? Já pensaram nessa oportunidade que a gente tem, na verdade, de recomeçar? Muito, muito legal. Olha aí. Tô vendo muita gente querida. Muito obrigada, gente. Muito bom. Ai, que bom, Joselma. Obrigada. Olha lá. Que delícia. Direto do Canadá, Pedro. Obrigada. Muito obrigada. Muito legal. Eu aceito o chá, Pedro. Obrigada. Olha, Paraíba, Brasília. O ciclo como um processo me faz pensar nas mudanças que ocorrem nos ciclos, pois somos diferentes a cada ciclo. Exatamente. Essa nossa natureza em mudança, né? E aí, gente, eu vou ter que visitar Beck, não tem como. Petrolina, Recife, São Carlos, Goiânia, Pelotas, Guarulhos. Obrigada, gente, muito obrigada. Eu não consigo falar com todo mundo, me desculpem. Neuciane, sua linda, faz aquele printão pra mim. Das 4 estações do ano, a que me intriga e que amo as cores é o outono. Representa o morrer e o renascer. Maravilhoso, que poético, que bonito, Neuci, muito lindo. Então, falando aí, né, dessa questão da constante renovação, eu preciso compartilhar com vocês, depois que eu tomar um golinho do chá, eu preciso. Muito bom. Eu preciso compartilhar com vocês um pressuposto do Beck que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo hoje. É um dos primeiros pressupostos. E é o pressuposto que diz que a terapia cognitivo-comportamental acredita num ser humano em constante desenvolvimento. Quem já estudou aí os pressupostos, que já me viu falar dos pressupostos, sabe que eu amo essa visão. Por quê? Porque ela é uma visão bastante otimista, de que nós estamos em desenvolvimento e em mudança sempre. E quem, no fim das contas, baliza tudo isso são as nossas escolhas. Então, quer dizer que a gente tem essa possibilidade de olhar para os términos e para os recomeços de forma diferente e enxergar a natureza cíclica da nossa vida e das nossas escolhas. E aí é importante lembrar o que são as escolhas, né, para Beck. Nós estamos falando de escolhas que são ancoradas em escolhas anteriores, então os términos não podem ser essa coisa abrupta em geral, elas não são essa coisa abrupta, porque os términos e os recomeços têm uma história. E se tem uma história, então significa dizer que não é de hoje. Às vezes as pessoas dizem, de repente, meu relacionamento terminou. De repente, eu não tinha mais vontade de ver aquela pessoa. De repente, já não havia mais amizade. Será? Será que foi de repente? Ou foi uma sequência
de escolhas, porque no fim das contas nós estamos sempre mudando. A questão de que esses pensamentos, essas emoções e esses comportamentos, eles vão nos acompanhando nesse meio tempo. Então quer dizer que as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente e as coisas que a gente faz também têm esse potencial de mudança. E se ele se mantém, na verdade, é porque a gente precisa lembrar que a gente escolhe que eles se mantenham. A gente escolhe continuar. A gente escolhe manter alguma coisa e não terminar essa coisa ou recomeçar. Talvez isso dê uma impressão errônea para vocês de que eu estou dizendo que Beck diz que isso é fácil. Lembrem-se que não tem um juízo de valor nisso, de que vai ser fácil ou de que vai ser difícil. Isso vai depender de cada caso. E principalmente porque nós temos variáveis que influenciam nessas escolhas, que são variáveis biológicas, psicológicas e sociais. Ou seja, o nosso contexto interessa, as nossas características individuais interessam e a nossa dotação biológica, nossa hereditariedade, tudo isso interessa e interfere nessas escolhas. E aí, a cada dia, na verdade, a gente está mudando. A cada dia é um término, no mínimo o término daquele dia. Mas em geral a gente fica dessensibilizado para isso. A gente não olha, né? Para quê? Para isso não nos gerar uma ambivalência, talvez? Para a gente não ficar dissonante? Para a gente não ficar se sentindo inseguro, ansioso? Quem é que senta para pensar no fato de que não tem como voltar atrás no tempo? E de que de fato nós estamos em constante mudança? E que essas mudanças são, na verdade, ciclos. E que nós podemos interagir com esses ciclos. Quanto a gente pensa sobre isso? Quantas coisas será que tu tem evitado de terminar? Quantos recomeços será que tu tem escolhido não fazer? E aí, muitas vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho esse poder. Eu não tenho como fazer isso. Isso tudo é acima de mim, porque eu sou só a consequência das coisas que acontecem comigo. Não na visão dessa teoria. Na visão dessa teoria, sim, nós temos variáveis que nos impactam, mas nós sempre temos escolha. E às vezes a gente escolhe pela manutenção de coisas que talvez não nos façam tão bem. A gente escolhe por não recomeçar, por medo do novo, por dificuldade, por não se querer se sentir inseguro. Mas os términos também são oportunidades. Oportunidades de renovação. Oportunidades de recomeços. É louco dizer isso, né? Pensando que... por que nós iríamos querer que alguma coisa que a gente gosta terminasse? Talvez as coisas precisem mudar. Talvez elas não terminem completamente. Talvez elas renasçam. Como, por exemplo, a analogia da flor. Então, pense em que coisa interessante para a gente refletir. E principalmente, uma das coisas que talvez nos assuste tanto é o fato de que nós muitas vezes interpretamos términos como a falta de oportunidade de fazer alguma coisa com aquilo. Como se estivesse tudo perdido, ou seja, já não tem mais solução. Será? Talvez sim, mas talvez essa seja a solução. Quantas vezes na nossa vida é justamente em situações nas quais nós somos obrigados a terminar alguma coisa, que nasce alguma coisa nova, que depois a gente olha para trás e diz assim, nossa, olha que coisa fantástica nasceu daquele evento que foi tão estressante e tão difícil para mim naquele momento. E aí o pressuposto do Beck
pode nos ajudar muito nessa reflexão. Por quê? Porque ele nos coloca no lugar de alguém que escolhe, de alguém que tem possibilidade de interagir com isso, não como um mero respondente que não consegue interagir com essa realidade. Então isso significa dizer que talvez a gente tenha que ficar mais atento a essas oportunidades de mudança. E aí, se a gente for absolutamente rigoroso com o pressuposto, essas oportunidades acontecem cotidianamente, todos os dias. As coisas que se mantêm na nossa vida, elas se mantêm porque nós escolhemos que elas se mantivessem. Como a minha sogra escolheu, em um determinado momento, me presentear com uma xícara que acompanhou o casamento dela inteiro. E ela escolheu dar essa xícara para mim. E agora essa xícara já não acompanha mais ela, acompanha a mim. Percebem? Então, o quanto as nossas escolhas são preciosas e o quanto são escolhas que nós fazemos todos os dias. Para pensar no final de semana, não? Pois é, deixa eu dar mais uma olhadinha em vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Sandrinha linda. Ai, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muitas vezes a resistência, Regiane, querida, muitas vezes a resistência à mudança é o medo ou ainda a ilusão de que a manutenção não está pautada em uma escolha de permanecer. Perfeito. A gente tem a tendência de dizer, eu escolhi ser psicóloga em 1990, quando eu concluí que eu queria ser psicóloga. Não, gente. No dia em que eu resolvo fazer um chá de quinta e preparar um monte de coisa para discutir com vocês, eu tô reescolhendo, eu tô reafirmando essa escolha para o não término, ou para uma mudança, ou para uma renovação. Perfeito. Muito legal, muito legal. Sim, a mudança faz parte, muito bom. Muito legal. Tem mais dados que eu quero compartilhar com vocês da literatura antes de ir para as nossas dicas. Mas eu preciso dar uma espiadinha em vocês que me dão tanto carinho. Olha que delícia! Que delícia! Muito obrigada, Carmen. Muito legal. Um beijão para essas queridas de Cascavel. Delícia. Eu quero citar os estudos de Kruglanski. Na década de 90, ele começou a estudar um tema que se chama necessidade de fechamento cognitivo ou necessidade de encerramento. Em inglês, né, o termo é closure. Ou seja, ele vai ter uma sequência de estudos sobre isso, existem inclusive escalas sobre isso, né? E ele vai dizer que isso é uma estrutura para tomada de decisão que visa encontrar uma resposta sobre algo ou alguém que alivie nossa confusão ou ambiguidade frente a um término. Isso se aplica a términos de relacionamentos, mas isso se aplica a todas aquelas coisas que são terminadas. Por exemplo, isso se aplica inclusive a luto, a perdas,
a términos de coisas boas que a gente tem na nossa vida e de repente elas terminam. E o que ele encontrou nas pesquisas dele é que nós reagimos intensamente e nos gera sofrimento quando a gente fica confuso ou ambíguo, ou até achando que o término daquilo, daquela coisa que a gente queria tanto que continuasse, ou daquela pessoa, ou daquele relacionamento, é injusto. E aí nós temos uma coisa chamada necessidade de fechamento. Em diferentes graus de sofrimento, todos os fechamentos têm um pouco de sofrimento envolvido, segundo os dados dele. Mas quanto mais ambíguo nós nos sentimos, quanto mais confusos nós nos sentimos, quanto mais nós não encontramos uma explicação para esse término, em geral, mais a gente vai sentir a dor do término. E mais a gente vai ter dificuldade de fazer esse fechamento, esse closure que ele fala. Ele vai dizer que nós temos diferenças individuais em termos de personalidade também. E de momento de vida, por exemplo, diferentes fases do desenvolvimento vão estar afetadas de formas diferentes com esses términos, porque a gente aprende a lidar com essa ambiguidade, com essa dissonância cognitiva, que é quando alguma coisa não combina, o que eu acredito não combina com as evidências que eu estou recebendo desse universo. Então imaginem como fica isso diante de perdas de alguém que a gente ama, diante de situações de luto, diante de situações em que um relacionamento termina, mas tu não queria que o relacionamento terminasse, mas a outra pessoa já não quer aquele relacionamento. Ele inclusive vai dizer que muitas vezes as nossas reações intempestivas, impulsivas, por exemplo, de violência frente a situações assim, podem estar diretamente associadas com essa nossa busca desenfreada por entender por resolver essa ambiguidade na busca de um fechamento. Porque as coisas ficando abertas, em geral, a gente cognitivamente teme a coexistência dessa ambivalência. E aí, existe uma autora atual chamada Pamela Ramsden. Ela vai dizer, ela vai se dedicar a estudar essas diferenças individuais entre nós, para lidar com términos, com fechamentos. Porque todos eles concordam que nós precisamos chegar a fechamentos. Mas esses fechamentos não precisam necessariamente ser tão doloridos assim, ou então tão intensos assim para todas as pessoas, por causa dessas nossas características. E o que ela vai encontrar nos estudos dela e de vários outros colegas que ela cita nos estudos dela, é que quanto mais rígidos nós somos, ou seja, quanto mais padrões inflexíveis nós temos, quanto mais nós temos dificuldade de lidar com a frustração, ou seja, quanto menos tolerância, lembram do nosso chá de tolerância? Quanto menos tolerância nós temos à frustração, mais a gente vai lutar com questões de uma certa forma, evitar chegar num fechamento. E isso é muito interessante porque ela vai dizer que a gente acaba tendo uma tendência por lutar por um fechamento perfeito. E o que ela quer dizer com isso? Nós queremos uma resposta convincente que nos diga por que aquilo terminou. E por que nós não podemos ter ou ser ou vivenciar mais aquela coisa que a gente gostava tanto de vivenciar. O problema é que a condição humana é imperfeita. Já falamos disso várias vezes aqui.
E na busca desse fechamento perfeito, nós aludimos, agregamos sofrimento a esse ciclo de términos e recomeços. Por quê? Porque nós temos aquela ideia fixa de como as coisas deveriam ser. E quando elas não atendem, a gente não acha que a gente vai chegar naquele fechamento perfeito, como a Hamzen fala. E aí a gente sofre, inclusive, mais para esses fechamentos. O que os dados de literatura mostram é que quanto mais abertos, quanto mais criativos, quanto mais nós toleramos a ambiguidade e aceitamos a imperfeição, mais nós vamos conseguir alcançar o que a literatura chama de fechamentos imperfeitos. Que são fechamentos imperfeitos? Fechamentos nos quais eu entendo que términos fazem parte da vida e que eles podem ser dolorosos, difíceis, mas que eles fazem parte e que eles são oportunidades de recomeço. Uma coisa que me chamou muita atenção num dos textos que eu li dessa autora foi que ela tem uma frase contundente que diz assim: só você pode obter os seus fechamentos. Os outros não têm como fazer isso por você. E só obtendo os seus fechamentos, você consegue aproveitar os recomeços e abrir espaço para eles. Tá aí o motivo pelo qual a gente está falando sobre isso hoje. Todos queremos os recomeços, não queremos? Queremos o lado bacana, o gostoso, o motivador. Mas a gente paga um preço, que é o preço de lidar com a ambivalência dos términos imperfeitos. Lidar, aceitar e conviver com o fato de que as coisas são ambivalentes, de que as coisas são confusas às vezes, e de que mesmo que nós nos esforçamos ao máximo, as coisas terminam. A infância termina, mesmo que eu tenha sido a melhor criança. A adolescência acaba, mesmo que eu tenha sido o adolescente mais feliz. Não é um prêmio se manter no ciclo anterior. Na verdade, o ganho está em passar para o próximo ciclo. E aí, eu vou citar um pressuposto do yoga, ou yoga. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. Foi essa frase que veio à minha cabeça quando eu li os dados de literatura da Hamzen. Porque vejam que não é uma luta, tem uma aceitação, tem uma paz, uma tranquilidade. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. Que coisas podem ser alvos desses fechamentos, segundo a literatura? Padrões comportamentais, cognitivos, emocionais. Talvez a gente tenha que abrir mão deles. Relacionamentos. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. Trabalhos ou afazeres. Locais onde a gente mora, que a gente frequenta, onde a gente vive, casa. Quanto apego, não? Quando eu li isso, lembrei da Frida Kahlo.
Onde não puderes amar, não te demores. E crenças religiosas, filosóficas, valores. Sim, a literatura mostra que nós também temos ciclos em termos das coisas que a gente acredita e que são valores para nós na vida. E isso significa dizer que se determinada coisa já não é mais valor para ti, talvez seja momento de fechamento desse valor, dessa convivência, desse espaço, desse relacionamento, desse apego de interpretação, desses sentimentos rancorosos que eu nutro há anos por alguém que me magoou ou me machucou. Ciclos, términos e recomeços. Preciso ver vocês. Que delícia, gente. Que delícia. Flavinha, sua querida. Como lidar com essas imperfeições, Roberta? É um super desafio. Eu tenho algumas dicas. Como sempre, eu tenho um monte de dicas, né, gente? Eu tenho algumas dicas que a literatura nos mostra, que eu deprendi de várias leituras, numa grande mistura de Beck com geografia e pesquisa básica, e que eu quero compartilhar com vocês. Roberta, que interessante. Sabe o que a literatura diz nesse teu comentário, né? Em traição, o término, o fechamento é imperfeito. Não. Quando nós nos sentimos ofendidos, mortalmente ofendidos, e terminamos com toda certeza um relacionamento, ele é o que a gente busca em tudo na nossa vida. Ele é como se fosse um término perfeito, porque você é a ofendida, não há ambivalência. Você é a ofendida, você foi tratada de forma inadequada e você tem o direito de fechar. Quando a gente está na discussão dos fechamentos perfeitos e imperfeitos, são aqueles fechamentos que têm a ver com quando eu fico ambivalente sobre ele. Mas por que eu não posso mais ter isso que eu tinha? Claro que também dentro de um cenário de traição ou infidelidade, por exemplo, eu posso ter um cenário no qual eu sei que eu quero o término, mas eu tenho dificuldade de um recomeço porque eu quero a explicação definitiva do porquê a pessoa fez isso comigo. E aí sim, novamente a gente está naquela situação do desgaste em termos da ambivalência. Muito bem, gente, que delícia estar na companhia de vocês, que delícia. Vamos às dicas para dar tempo, né? Que eu sempre termino correndo e hoje não vai ser diferente pelo jeito, né? Muito bem. Primeiro passo que eu pude depreender das várias coisas que eu li é: um bom exercício é pensar no início do ciclo que tu tá querendo encerrar. Como era? Como tu te sentia? Tu ainda te sente assim, energizado, feliz, representado por aquele relacionamento, aquela situação, aquele trabalho, aquela vivência, aquela crença, aquela ideia? Não? Isso pode ser um bom indício, não? Como você se sente em relação a esse ciclo agora? A isso que tu tá analisando?
Tu tem mais afeto negativo, né? Afeto desagradável de sentir relacionado a esse ciclo, a essa pessoa, a essa situação? Como foi o processo nesse ciclo? Ele foi se desgastando ou ele foi te levando para mais e mais perto dos teus valores? O que você aprendeu? O que você ganhou com essa vivência, com esse relacionamento, com esse trabalho? É extremamente importante. Vários autores vão dizer que a questão do balanço para a gente conseguir fazer um fechamento adequado e para a gente conseguir fazer um recomeço mais saudável, o fechamento, o balanço, né? Do que eu ganhei, do que eu perdi, de onde eu errei, de onde eu acertei, de quais foram as energias, os esforços que eu empreendi. Como foi esse processo de aprendizagem? Passo 5. Agradeça. Se você não tivesse tido esse ciclo, se você não tivesse tido esse tempo, esse relacionamento, essa crença, essa experiência, essas aprendizagens não teriam vindo. Então, exercitar a gratidão. Vamos voltar lá para nosso chá de gratidão. Lembra dos efeitos da gratidão? Então, treine gratidão por esse ciclo que está se encerrando. É triste, talvez? Tristeza também faz parte da nossa condição humana. As metas que tu tinha com esse ciclo, com esse relacionamento, com esse trabalho, com essas crenças, foi alcançado? Tá na hora de revigorar? Tá na hora de renovar? Ou essas coisas ainda fazem todo sentido? 100%? Ou será que nesse momento é momento de renovar o teu propósito? Será que o teu propósito já é outro? As coisas que te motivam para a vida já são outras? Os valores que te carregam já não são mais os mesmos? Então por que insistir em querer ficar preso num ciclo que na verdade já se mostrou desgastado? Já se mostrou que ofereceu para ti desenvolvimentalmente o que ele tinha para oferecer. Deixar ir. Soltar. Já não me pertence. Quão difícil? Muito. Mas e se a gente pensar nos ganhos que teve? Se a gente pensar nas aprendizagens que teve? Quando eu falo de ganhos, não precisam ser ganhos materiais. Nos ganhos psicológicos, no tempo, nas experiências. Prepare-se para fechar. Tu não precisa ter pressa. Lembra que não precisa ter data? Faz o processo. Prepare-se para fechar, para viver sem esse algo ou alguém que tu mesmo concluiu que já não é teu, que já não é o que tu queria. A gente vai ter que lidar com as nossas crenças, né? De merecimento, de que nós podemos ter tudo, de que nós podemos ser tudo. Até podemos, mas uma coisa de cada vez, provavelmente. Então, o 7º passo. Exercite sim e reconheça a tua força, a tua coragem necessária para o que vai vir
nesse fechamento. Por outro lado, todas as oportunidades para as quais tu vai estar te abrindo. Todas as oportunidades que estão por vir. Todas as oportunidades que estão esperando para serem descobertas. Encare com otimismo. Última dica. Você está pronto? Então, se você está pronto, aí começa a se mover na direção daquilo que você quer. Dessa renovação, desse recomeço, dessas conclusões com tranquilidade, como diz o pressuposto do yoga. Encerro com amor tudo que não favorece o meu despertar. E o que a literatura promete que a gente descobre no final desse processo é que terminar alguma coisa é libertador. Ansiogênico, sim. Dá medo, sim. É preocupante, sim. Mas as pessoas experimentam a liberdade da possibilidade do novo. Eu achei isso tão bonito. O que vocês acham? O fim das coisas é libertador. Porque agora, um monte de outras possibilidades estão aí para serem exploradas, para serem escolhidas, para eu me comprometer com aquilo que eu acho que são valores que merecem o compromisso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoas queridas, lindas. Pensando que o nosso chá de quinta vai dar um break, nós vamos nos ver mais uma vez semana que vem, dentro dessa temporada. Eu queria deixar esse recado com vocês. Tenho recebido tantos feedbacks maravilhosos de pessoas dizendo, mas não pode terminar. São recomeços. Novas coisas virão. Novas oportunidades. Essa é uma questão bem importante da gente estar aberto para essas novas oportunidades. Que delícia de chá na companhia de vocês, pessoas queridas. Que legal, obrigada, gente, obrigada. A companhia de vocês é um mega prazer. E fora que é uma oportunidade sempre de eu estudar coisas que eu gosto e compartilhar com vocês. Muito obrigada. Um beijo gigante para todo mundo. Eu não vou conseguir ler todos os comentários. Eu me confesso inepta para conseguir compartilhar as coisas e ainda ficar lendo todas essas coisas lindas que vocês escrevem para mim. Mas eu quero dizer que tem sido muito gratificante e edificante para mim essa nossa companhia. Tá certo? Um beijo gigante para todo mundo, ó. Muitos beijos. Deixem aí os comentários de vocês no feed, porque aqui não vai aparecer para mim. E a gente se vê no nosso último episódio. Preparem o coração para o nosso último episódio. Um beijo gigante. E esse foi mais um Chá de Quinta. Beijo!